Então, vamos falar sobre Mary Poppins, essa história de uma babá encantadora e mágica que consegue fazer coisas incríveis e encanta as crianças da família Banks, né? Como eu estou vendo, vocês estão vendo aqui, essa é a minha edição da Clássicos Zahar, traduzido, vamos ver, tradução, apresentação e notas de Joca Reyners Terron, incluindo as ilustrações originais. Então, essa edição tem todas as ilustrações originais. Nós temos aqui no final, como vocês que se têm essa edição já devem saber, uma palestra da Pamela sobre, sobre como escrever para crianças, né? Uma palestra bem interessante. As ilustrações do livro, elas são todas as ilustrações originais, então são ilustrações bem rústicas, e eu gosto muito desse tipo de ilustração, que é uma ilustração que te remete mais à originalidade, né? Como se você conseguisse enxergar que alguém pegou um lápis e começou a escrever aqui, não é algo tão tecnológico, digitalizado. Eu gosto muito desse tipo de ilustração. Aqui no final, vocês também têm uma cronologia da vida e obra da P.L. Travers, né? Nasce em 1899, aí, devido a uma transferência em seu trabalho, o seu pai e a sua família se muda para a cidade de Alora e assim por diante, né? Então, temos aqui uma boa cronologia. Eu gosto bastante de conhecer a vida dos autores. Você pode ver o outro vídeo que nós fizemos só sobre a vida da Pamela, também, mas tem muito mais coisa, né? A intenção daqui dos vídeos é te dar um panorama geral para que tu conheças melhor a história da obra, como abordar com as crianças, assim como a história da autora. Teve uma coisa que eu não falei lá no outro vídeo sobre a história da autora, sobre essa edição, na verdade, que eu vou comentar agora. Essa é uma edição para crianças, então, aliás, né? Vamos lá, vou voltar aqui. Foi um livro escrito para crianças, porém atingiu muitos adultos. É um livro que os adultos apreciam bastante, certo? Os jovens também. Então, é uma literatura infanto-juvenil, poderia dizer aqui, apesar dos critérios utilizados para definir as idades de acesso às obras serem um pouco questionáveis, mas quando vem a vida do autor, logo no início, é importante que os pais leiam antes de apresentar para as crianças, porque pode ser que tenham questões aqui que as crianças não conheçam, que os pais ainda não abordaram, e muitas não fazem a menor diferença para a leitura da obra. Então é importante fazer este crivo. Aqui fala um pouco da vida amorosa de Pamela, fala que o pai talvez tenha morrido de alcoolismo, que a mãe tentou se suicidar. Então eu faço essa recomendação, que vocês leiam antes e crivem o que vocês vão ler para as crianças aqui sobre a vida da autora, certo? Então essa é uma recomendação muito importante, espero que vocês assistam este vídeo. Bom, aqui no início, nessa apresentação, existem algumas dicas de livro que eu poderia ressaltar para vocês aqui, uma super dica. Sempre que vocês forem pegar uma obra, deem uma olhada nas apresentações, nos prefácios, porque normalmente eles citam autores clássicos que valem a pena ser conhecidos. Por exemplo, aqui nessa, eu coloquei dois asteriscos aqui. Um fala de T.S. Eliot, que é um grande clássico também, um grande autor, que vocês podem conhecer. Então, escrevam no Google, na Amazon, sobre T.S. Eliot, que vão aparecer alguns livros ali. E também fala da história do Ursinho Puff. Então, vocês lembram da história do Ursinho Puff? Existem os livros originais que falam ali do Winnie the Pooh, né? Que é de A. Milne, que também vocês podem pesquisar, certo? Aqui no início, para continuar a vida de leitura dentro das crianças. Mas vamos falar agora da obra, vamos falar de Mary Poppins. Mary Poppins, então, é uma babá mágica que chega para a vida da família Banks. A família Banks estava procurando babá, pelo que dá a entender aqui, o pai trabalhava, a mãe ficava em casa. Essa teria sido, inclusive, uma questão bem diferente do filme da Disney, porque pelo que nós pesquisamos e pelo que é dito sobre Mary Poppins, as famílias inglesas iriam estranhar muito, né? Na verdade, as famílias inglesas não. É uma família inglesa aqui, mas as famílias do mundo todo que tivessem acesso à Disney iriam estranhar o fato de uma família ter uma babá sem ter uma necessidade muito imperiosa, né? Só é necessário uma babá na vida de uma família, para ajudar na criação de um filho, se
os pais têm que trabalhar muito ou têm alguma condição especial que não podem fazer isso eles mesmos. E isso foi uma coisa que eles tiveram que mudar no filme, justamente para ter essa aceitação. Mas aqui, ao que parece, Mary Poppins chega nessa casa por uma falta de estrutura emocional mesmo da família. Então, os pais não sabiam direito como lidar com aquelas crianças. O pai era um banqueiro, trabalhava, e a mãe, pelo que parece aqui, ficava em casa, nem ajudava tanto assim, tinha vários ajudantes e queria alguém para cuidar de seus filhos. Então, isso é uma coisa até polêmica, né, do livro, que eu estou falando para os adultos, as crianças talvez não percebam isso. Hoje é muito natural que tenhamos babás ajudando, especialmente no Brasil, não lá fora, mas no Brasil sim. Então é algo que vai passar meio despercebido, mas é algo que nós podemos refletir e que eu posso trazer para vocês essa reflexão sobre a terceirização da educação dos nossos filhos. Mary Poppins vem aqui para fazer exatamente isso, educar as crianças no lugar da senhora Banks, que não está conseguindo fazer o trabalho bem feito. E ela, por isso, tem uma atitude muito rígida. Então, ela é mágica. Mary Poppins tem muitos segredos, ela é uma mulher muito misteriosa. Ela é, há quem diga, uma mistura de alguns personagens que existiram de verdade na vida de Pamela Travers, que seria a sua tia, teria cuidado dela quando a sua mãe esteve passando por momentos de dificuldade emocionais e que acabou se afastando da vida das crianças, assim como ela mesma, que acabou se tornando alguém também muito rígida, dentre outras pessoas que ela acabou conhecendo e outras situações que ela viveu, formaram essa personagem da Mary Poppins. A gente não tem aqui muito bem definido da onde ela veio, por que que ela tem tantos poderes mágicos, por que que ela conhece tantas pessoas mágicas, ela fala com os animais, ela consegue voar, ela faz coisas incríveis. E o que é mais incrível desse livro é que ela usa essa magia sempre que as crianças estão precisando. Então, as crianças passam por alguns momentos de rebeldia, de tolice, ou então de dúvidas com relação à vida, de insegurança, e ela usa essa magia nesse momento. Então, ela é uma babá que chega magicamente enquanto aquela família está precisando, a família faz um anúncio que está precisando de uma babá, espera que pessoas formem fila na porta delas, né? Eu acho que acredito como devia ser antigamente, você colocava no jornal o que estava precisando, uma cozinheira, uma babá, etc. E a Mary Poppins aparece, né? Magicamente, ela é trazida pelo vento e ela também vai com o vento, né? Essa é uma parte muito bonita. O primeiro capítulo aqui, então, esse é um livro dividido em capítulos. O primeiro capítulo se chama Vento Leste, e a Mary Poppins comenta que ela é trazida pelo vento leste, e ela, no dia que o vento mudasse, que chegasse o vento oeste, ela iria embora daquela casa, porque o trabalho dela teria sido feito. Então, a história começa contando essa história, né, dos ventos, da mudança dos ventos, e que a gente usa muito essa mudança dos ventos quando a gente quer falar uma mudança de rota na nossa vida, uma mudança do clima na nossa história. Então, que ventos te trouxeram aqui, né, quando a gente pode falar essa expressão? Ou então, o vento, a mudança do vento pode representar também essa mudança de vida. E é exatamente este o sentido aqui do vento leste e do vento oeste, que se confunde muito com o sentido literal, porque ela voa. Então, ela abre a sua umbrella, a sua sombrinha, e ela chega na casa pelo vento e ela vai embora também, abrindo a sua sombrinha pelo vento. Então tem esse sentido literal que se confunde muito com esse sentido figurado de mudança de vida. E é isso que ela traz para essa família. Ela vem trazer segurança, firmeza, ela vem trazer educação. Ela vai educar aquelas crianças no caminho do bem, nas virtudes, no modo como se comportam, no modo como devem reagir diante das situações, coisa que os pais não estavam fazendo, como eu disse. Então, ela passa a maior parte do tempo realmente educando as crianças. Então, ela é uma personagem rabugenta, ela é uma personagem muito firme, séria, não era de muitas gracinhas, porque a família precisava daquilo. Mas nós conseguimos encontrar nessas decisões, nesses movimentos da Mary Poppins de trazer a magia no momento que aquelas crianças mais precisam, como um afago, como um carinho. Então, é como se ela
soubesse educar as crianças com carinho e firmeza, com a docilidade que é necessária, mas a firmeza que deve se impor em toda a educação. Isso também pode ser levado para nós, pais, como também mais uma luz de como nós devemos educar os nossos filhos. Então, a Mary Poppins chega nessa casa da família Banks, eles têm 4 filhos, nós temos os gêmeos, que são bebês, e tem também o casal, que são os protagonistas que vão passar aqui junto com Mary Poppins a maior parte do tempo, né? Eles moram na casa 17 da Cherry Tree Lane, que é uma rua que sempre é falada. Existem vários momentos aqui do livro em que eles remetem a alguns símbolos da Inglaterra, a algumas ruas, eles falam de uma igreja muito famosa. Então, existem vários momentos aqui em que essas coisas que vocês podem explorar com as crianças são suscitadas. Então, vocês podem explorar com as crianças muito sobre a história da Inglaterra, como era a Inglaterra no século XIX, esses lugares especiais. Quando aparece um lugar aqui, vocês podem procurar no Google Maps e ver onde é, se ainda existe. Isso é muito interessante para uma leitura, uma boa leitura, né? A leitura ela não deve ser corrida, mas ela deve ser degustada. E esse é um livro encantador, é um livro de uma leitura muito simples, então as crianças vão entender com muita tranquilidade. Pode ser uma leitura individual, pode ser leitura em voz alta, e tem personagens muito encantadores e mágicos. Tem uma parte muito interessante que as crianças vão visitar um zoológico. Eu gosto muito dessa parte. E as crianças vão visitar o zoológico e ali os papéis se invertem. Os seres humanos estão dentro das jaulas e vão ser alimentados pelos animais, no momento que é o aniversário de Mary Poppins, e há um grande festejo. Os animais idolatram, amam a Mary Poppins. Aparece uma figura aqui de como que chama? De uma serpente que é a rainha. E essa serpente dá muitas reverências a Mary Poppins. Então, Mary Poppins era alguém que era muito respeitado no mundo da magia. Tem um episódio muito interessante também que eles conseguem voar. Ela vai visitar o seu tio. E o seu tio, essa parte é muito interessante. O seu tio, ele está no ar. E é o dia do aniversário dele. E comenta que o dia do aniversário dele, quando coincide com a lua, ele não pode rir, porque quando ele ri, ele ingere gás hélio e ele fica flutuando e tudo começa a flutuar. As crianças chegam lá e eles começam a flutuar. Eu não falei o nome das crianças, é Jane e Michael. É Michael, o menino, que é um pouco mais, digamos assim, um pouquinho mais rebelde, mais impetuoso, precisa um pouco mais de rigidez. E a Jane, que já é mais atenta, mais responsável, parece ser alguém mais obediente e que aos poucos eles vão se encantando com Mary Poppins. Eles passam por diversas aventuras, mas muitas aventuras em que a educação está em primeiro lugar, então tem sempre um sentido de educação aqui que a Mary Poppins traz para a vida dessas crianças. Tem um episódio que eu gosto muito, que é esse aqui, em que elas encontram com duas gigantes e a mãe dessas duas gigantes é alguém muito pequenininho e elas trabalham numa loja em que elas vendem estrela, elas vendem um bolinho de. Eu até marquei para vocês fazerem em casa com as crianças, como é o nome do bolinho? É o gingerbread, né? É um bolinho de gengibre. E bem aqui tem a receita do bolinho. E é muito interessante que vocês façam em casa esse bolinho. Isso vai ser um atrativo a mais para as crianças lembrarem para sempre dessa história. Mas voltando a essa família, elas vendem esses bolinhos e elas envolvem esses bolinhos com um papel estrelado. E quando as crianças levam para casa esse papel estrelado, elas vão sorrateiramente à noite, pegam o papel e pegam aquele papel que está cheio de estrelas e magicamente aquelas estrelas voltam ao céu. Então, eles pegam e voltam ao céu. Essa aqui é a cena em que elas vão devolver as estrelas para o céu. Então é tudo muito mágico, é tudo muito encantador aqui em Mary Poppins. Como eu disse para vocês, é muito tranquila a leitura e é uma leitura até emocionante, porque essa babá, mesmo sendo muito rígida, mesmo sendo muito inflexível com as crianças, ela sabe conduzir e ela sabe dar o ensinamento no momento oportuno. E quando ela vai embora, as crianças
ficam muito tristes. Eu não vou contar, assim, o finalzinho, mas muitos de vocês já devem ter visto o filme, então já sabem que Mary Poppins chega e Mary Poppins vai embora, mas ela marca para sempre a vida daquelas crianças, e quando ela percebe que a família já pode, andar por si só, já tem a estabilidade necessária, ela vai embora. É a coisa mais linda, é um livro que eu percebo o que eu percebi desse livro, é um livro que veio para encantar as crianças, para encantar as famílias, é um livro muito familiar, fala muito de família. A Mary Poppins, ela é essa figura da família, não necessariamente, ela até se confunde com uma mãe, porque ela está fazendo o papel da mãe, então não necessariamente ela é conhecida ali como a babá, né, apesar de ser a babá, mas ela faz esse papel da mãe, as crianças se apaixonam por ela, mesmo ela sendo muito rígida e em muitos momentos muito, inflexível, como eu disse para vocês, o que mostra que, na verdade, o nosso papel enquanto pais e mães dentro da educação não é sermos amiguinhos dos nossos filhos, fazermos todas as vontades, mas sim educá-los. E eles perceberão o nosso amor através da boa educação. Mary Poppins é recomendado para todas as idades, na minha opinião. A criança que tem 5 anos e ela já é acostumada à leitura em voz alta, 4 anos ela já é acostumada à leitura em voz alta, ela consegue muito bem aqui se encantar com essa história. Tem momentos muito mágicos, as crianças vão amar, então divirtam-se, aproveitem. Mary Poppins é uma história que vai ficar na memória das crianças para a vida toda, vai marcar a família de vocês, com certeza.